gente, vamos continuar. O vídeo teve que ser interrompido porque não comporta muita memória, certo? Vamos dar continuidade. Bom, eu vou falar agora dos fatores que interferem na absorção dos medicamentos. Agora que a gente já sabe o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica, o que é o sistema ADME e, sobretudo, o que é o mecanismo de ação, agora a gente pode seguir com o que vai acontecer dentro da farmacologia e quais são os fatores que vão interferir na absorção dos medicamentos, tá bom? Bom, os fatores que interferem são aproximadamente 5, só que existem outros fatores. Claro que quem atua na área sabe muito bem do que eu estou falando, tá? O primeiro deles, idade. Por que idade é tão importante? Água, gente. Bom, água é importante, quase cai aqui, nossa. Bom, água não, a idade é tão importante porque a gente compreende que durante um período da vida a gente tem uma ascensão. E essa ascensão representa a ação metabólica do nosso organismo, a nossa capacidade de absorção e de metabolizar componentes, substâncias, tá? Outro fator importante, por que eu tenho que falar disso? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também vai perdendo, né, a parte da nossa capacidade metabólica, tá? Ou seja, se absorveria 90% aos 60, 70, 80 anos, essa absorção ela cai para 70% aproximadamente. Compreende o que eu quero dizer? Então vai degradando. Por isso que é tão importante associar esses fatores a uma dosagem de medicação, tá bom? Obesidade. A gente sabe quanto maior o peso, maior a necessidade e a demanda pela composição da certa substância química, que é o fármaco, tá? Gravidez. Uma gestante e uma pessoa que não está gestante, uma mulher que não está gestante, ela tem a mesma capacidade de absorção? Claro que não, né? Isso precisa ser dosado, sem contar também que os mecanismos que são direcionados para uma gestante é diferente do que vai ser utilizado em relação a uma mulher que não está grávida e também em relação ao homem, tá? O sexo, né? A gente sabe que determinados medicamentos, eles são específicos para determinados tipos de gênero, como também a quantidade que vai ser prescrita pode variar de acordo com a atividade metabólica, idade, os fatores que eu já sinalizei. Sem contar também que etilismo, né, eu citei os principais e aí eu trago outros, tá? Etilismo, o consumo de bebida alcoólica interfere diretamente no processo de absorção, tá? É um mecanismo assim que não se toma medicamento associado com bebida alcoólica, tá? Não é que isso vai interferir, mas, aliás, interferir vai, tá? Mas não se sabe de fato se vai provocar algum mal, a não ser, né, alguns psicotrópicos que podem interagir, tanto potencializando como também minimizando a ação dos medicamentos. A politerapia, então o uso associado de mais de um medicamento pode trazer uma interferência no processo de absorção, tá? Como também pode até mesmo antagonizar o processo. Disfunções hepáticas e renais, conhecemos e sabemos que alguns fármacos eles são absorvidos em determinadas estruturas orgânicas do nosso corpo, né? Tanto nas suprarrenais como na área hepática, enfim. Pâncreas não, nossa, viajei agora. Então, tanto nos rins, como também no fígado, e às vezes esse medicamento, dependendo de onde ele vai ser metabolizado, que a gente fala em processo de biotransformação, ele pode ter interferência no seu processo de absorção, tá? Absorção, metabolismo e também a sua eliminação, tá? Alterações cardíacas. Bom, tem alguns medicamentos que podem alterar a fisiologia do nosso corpo, né? Por exemplo, a gente pode utilizar até o próprio Berotec, né? Citar ele aqui, que é o fenalterol. Então o fenalterol ele pode trazer essa interferência, provocando que o aumento dos batimentos cardíacos, né? Assim como o salbutamol, existem vários medicamentos que podem fazer essa alteração, induzindo o nosso organismo a uma reação que não é a que se espera e que pode interferir também no quadro patológico que o indivíduo já tem, tá? A absorção dos fármacos, isso vai depender da concentração e também do local onde esse medicamento ele vai ser absorvido, tá?
Então a gente sabe que é um conjunto de fatores que vai interferir no processo de absorção desse medicamento, tá bom? Deixa eu só enxugar aqui no rosto, tô meio suadinho, né? Outras interferências também estão relacionadas a como esse medicamento ele vai ser absorvido, né? Se ele é lipossolúvel, hidrossolúvel, então se ele vai ser dissolvido em gordura ou água, tá? O tamanho do fármaco e a carga elétrica, porque muitas vezes o medicamento ele pode ter uma carga diferente do que se espera em relação ao processo fisiológico, né? E a apresentação farmacêutica também. A gente sabe que a via endovenosa, né, ou intravenosa, que é o correto, né, ela vai ter uma capacidade de absorção, né, muito maior em relação às outras vias, tá? Variedade de solução do fármaco. Alguns medicamentos eles precisam ser dissolvidos para que sejam injetados no nosso corpo. E de acordo com essa dissolução, né, desse medicamento, a ação medicamentosa, o mecanismo de ação, ele vai estar intimamente ligado com também o processo farmacocinético, tá bom? E o processo de diluição, que isso vai acontecer lá na absorção, tá? As propriedades físico-químicas que influenciam na absorção, ou seja, a composição desse medicamento, tá bom? Então, a composição ela vai ser um fator importante aí no processo de absorção, tá? O sistema ADME, como eu falei, é composto por quatro letras, né, que formam uma sigla, né, que é o sistema ADME. Primeiro deles, absorção, distribuição, metabolismo e a excreção, que é a eliminação, tá? Então pode fazer isso aqui, para associar. Refere-se a diversos fatores que vão interferir nas propriedades de um fármaco antes que alcance o receptor-alvo, que no caso serão as proteínas que são presentes na membrana celular, tanto de forma intrínseca, extrínseca ou transmembrana, tá bom? Que são 3 tipos. Eu adoro falar desse assunto. Tá, membrana celular, tá? Tá aqui a camada bilipídica, fosfolipídica. Membrana externa, interna, que é intrínseca, e a transmembrana, tá? Que é responsável pelo transporte, né, ou pela permissão de partículas um pouco maiores, macropartículas. Nesse contexto, a gente sabe que o vírus ele se conecta a uma proteína, tá? O vírus é um sistema biológico. E muitas vezes ele se conecta a uma proteína para que esse material genético ele entre dentro da célula e faça esse estrago, reproduzindo proteínas equivalentes daquele sistema biológico que é o vírus, tá? Voltando, então são 4, né? Absorção, distribuição, metabolismo e a excreção, que é a fase final aí de todo esse processo farmacológico. Bom, no metabolismo, tanto metabolismo quanto distribuição, aí vai ocorrer especificamente metabolismo, né, mais precisamente, vai ocorrer processo de biotransformação, que é quando o nosso organismo transforma essa substância em componente ativo e mecanismo de ação, tá? E após isso, esse processo ele vai gerar um mecanismo de ação que é uma resposta terapêutica, tá bom? O fármaco, esse caminho, tá? Ele ocorre desde a absorção, né? Eu vou repetir isso o tempo todo, tá, gente? Porque precisa ficar claro. Então, farmacocinética, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, que é o processo de eliminação final, tá? Bom, as vias de administração, elas também fazem parte, principalmente desse termo, né, científico, dessa ação farmacológica, que é a farmacocinética, tá? Isso pode ocorrer através da difusão do lipídio, difusão através do lipídio, né, difusão através dos canais aquosos. Lembrando que esses canais, eles funcionam como portas que permitem a entrada de substâncias na célula, tá? E a partir daí vai desenvolver a sua ação terapêutica, tá bom? As vias de administração vão ser todas as áreas de mucosa do nosso corpo, por considerar que tem contato direto com a circulação sanguínea. Então, boca, olho, nariz, ouvido, uretra, ânus, enfim. Onde tem mucosa, que possui como característica textural o epitélio, né, tecido epitelial, que é um tipo de tecido que vai estar diretamente conectado com a corrente sanguínea por ser um tecido vascularizado.
e também por produzir secreção, que são substâncias que vão ter uma ação específica no nosso corpo, tanto podendo ser enzimática, né? Pode ser a liberação também de toxinas que vão destruir determinado agente patogênico. A gente sabe que a gente também tem a simbiose, né, com as diversas bactérias que são presentes no nosso corpo. Inalatória é um tipo de via também, tá? Que é quando o vapor de uma determinada substância ela penetra a nossa mucosa respiratória. E através desse processo, esse medicamento ele vai atuar no nosso metabolismo, tá bom? Existem vários meios de ação medicamentosa, né? Várias vias. E esse processo compõe a fase inicial da farmacocinética, que é a absorção, tá bom? A absorção ela corresponde à biodisponibilidade, tá? É o que está disponível ao nosso organismo, né? A quantidade de fármaco administrada que consegue atravessar as membranas biológicas e chegar na corrente sanguínea. Então, é dada em porcentagem. Ou seja, o que quer dizer? A biodisponibilidade do paracetamol é de 90%, ou seja, do comprimido de 750 miligramas de paracetamol, apenas 90% chega à corrente sanguínea. Isso pode variar, né, de medicamento para medicamento, né? Então, medicamento não quer dizer que quando a gente infunde ele ou quando a gente ingere esse determinado fármaco, não quer dizer que essa composição ela vai ser totalmente absorvida. É claro que vai ser dissolvida, porém não vai ser absorvida por completo. Um percentual vai ser desperdiçado, que vai ser eliminado através do processo de excreção, que é o que compõe o sistema ADME, né? Então a distribuição a gente compreende aí como biodisponibilidade também, tá? Os processos ou princípios farmacocinéticos são as etapas que um medicamento tem até ser completamente eliminado do organismo. Então, assim, ele vai ser distribuído, né? Então, a gente ingere, é distribuído. Nesse processo de distribuição, esse medicamento, ele passa pelo processo de biotransformação ou é metabolizado e, em seguida, após sua ação farmacológica, ele é eliminado, tá? Uma vez absorvido, o fármaco se distribuirá para todo o corpo através da circulação sanguínea. Então, olha só, se ele é absorvido, essa absorção ela vai parte de uma segunda etapa, e essa segunda etapa é a distribuição, tá? É quando esse fármaco ele vai ser disseminado, certo? Até exercer a função terapêutica proposta. O metabolismo, ou também conhecido como processo de biotransformação, vai ser o quê? É utilizado para substâncias endógenas, né? Essas substâncias que a gente ingere pelo processo de absorção, pela etapa de absorção do ADME, ela vai ser responsável por transformar esse medicamento e distribuir esse medicamento, tá? Então a gente sabe que ocorre a absorção, a distribuição e também o metabolismo, que é o processo de biotransformação. Que pode acontecer tanto nos intestinos, como no cérebro, rins, pulmões, no plasma sanguíneo, né, que é a parte líquida, digamos assim, do sistema sanguíneo, tá? Da composição sanguínea. E principalmente fígados, rins, tá? Que são os órgãos onde acontece a maior parte da absorção dos fármacos, tá bom? Por isso que alguns medicamentos eles possuem restrição em relação a pacientes ou pessoas portadoras de problemas crônicos, tanto hepáticos quanto renais, certo? Dando sequência, né? Aí ocorre o que? A eliminação. Como é eliminado esse medicamento após seu processo de biotransformação, de metabolização e mecanismo de ação? Então, ele pode ser excretado ou também eliminado. E a gente sabe que essas excretas elas são dispensadas a partir de algumas estruturas. Então, algumas estruturas e algumas substâncias, né, que muitas vezes estão em excesso no nosso organismo ou que mesmo são resultado do metabolismo. Então, a gente pode considerar as principais, né? A eliminação é através da produção renal, que é através da urina, tá? Também através do processo respiratório, a transpiração também pode fazer a eliminação dessa substância e a diurese, tá? No caso da farmacodinâmica, né, aí a gente entra na segunda parte, né, desse conteúdo, tá? Eu estou tentando acelerar um pouco para que a gente possa compreender de uma forma simplificada todo esse conteúdo, tá bom?
Bom, então a farmacodinâmica, a gente sabe que a cinética é movimento e dinâmica vai ser o que? A potência, a forma como esse medicamento ele vai ser absorvido no nosso organismo e como ele vai, e qual a ação que ele vai desenvolver no nosso organismo, como essa droga vai agir. Então, farmacopotência é basicamente considerar o percentual de ação, tá? Então, assim, as substâncias, elas, neste caso da farmacodinâmica, vai representar o quê? Como essa droga vai exercer a sua ação diante de uma situação patológica, tá? A partir de um processo terapêutico. Qual a ação sobre a célula, sobre a sua célula? Então, a gente sabe que os medicamentos, assim como todas as outras substâncias, elas possuem aquele processo chamado chave-fechadura. Então, é quando essa proteína, ou esse componente, ele se conecta a uma proteína ligante na estrutura externa da célula, e aí, após penetrar esse espaço intracelular, ele vai desenvolver a sua ação farmacêutica, a sua propriedade terapêutica a partir do fármaco, tá? A farmacodinâmica, ela estuda os efeitos das drogas ou dos fármacos no nosso organismo, tá? Então, é o resultado, tá? Então, seus mecanismos de ação e a relação entre a dose do fármaco e o efeito. De acordo com o seu mecanismo de ação, os fármacos podem ser divididos em 2 grupos, tá? E esses grupos é o quê? Chave, fechadura, tá? Esse é um sistema muito simples e fácil de entender, porque seria o conector e a conexão, e a conexão, né? A gente entende aí que é um processo bem interessante que exerce uma facilidade de compreensão em relação ao assunto. Tá? Os medicamentos estruturalmente específicos exercem seu efeito biológico pela interação seletiva, né, com um determinado componente celular. Esse componente celular vai ser o meio pelo qual o medicamento ele vai penetrar dentro da célula a fim de exercer seu processo terapêutico, tá bom? Podemos dizer que o reconhecimento entre o fármaco e seu alvo pode ser simplificadamente ilustrado no modelo chave-fechadura. Então, medicamento-chave, fechadura, a proteína ligante, tá? Então, conexão, penetrou, tá bom? Então, após essa entrada dessa substância, vemos aí a ação, né, o processo de afinidade, que é quando vai ocorrer a ação terapêutica, o mecanismo de ação. A farmacodinâmica, ela depende tanto do local de ação, como também do mecanismo específico que vai gerar esses efeitos esperados, tá? E 2 conceitos importantes dentro da farmacologia, especificamente na farmacodinâmica, vão ser principalmente aí a afinidade e a atividade intrínseca, né? O que quer dizer cada um deles de forma resumida, tá? Resumidamente, a afinidade é a capacidade da droga ou do fármaco de se ligar ao seu alvo. Então, essa capacidade seria essa conexão entre o medicamento, a substância farmacológica e a proteína lá da célula, tá? Que vai ser a fechadura, que é por onde esse medicamento, essa substância, ela vai penetrar dentro da célula, entrar na célula, tá bom? Logo em seguida, a gente tem aí a atividade intrínseca, que é quando esse medicamento ou essa droga, ele vai promover a ação dele dentro da célula. É importante sinalizar que um fármaco ou a droga, né, não cria uma ação metabólica da célula. Na verdade, ele só altera as atividades que já são desempenhadas. Então, assim, o funcionamento natural da célula, ele vai continuar acontecendo. Porém, esse funcionamento vai ter uma interferência através desse fármaco. Compreende? Bom, e aí a gente tem 2 tipos de medicamentos, tá? Que eles podem ser tanto agonistas como também antagonistas. Essas 2 classes de fármacos são consideradas importantes por quê? Bom, essas categorias elas são consideradas pelo seguinte, porque muitas vezes o medicamento ele pode oferecer um efeito exacerbado, tá? Ou seja, um efeito além do esperado, ou um efeito potencializado. Pronto, fica melhor assim, exacerbado ou potencializado. Então é preciso que haja um antagonista, um medicamento que vá bloquear essa ação. Então o agonista desenvolve o efeito terapêutico, quando há a exacerbação desse efeito terapêutico, um antagonista vai interromper esse processo, tá? Vai bloquear essa ação, compreende? Então o agonista exerce e o antagonista interrompe, compreende?
Então é dessa forma. Eu trouxe alguns exemplos que a gente pode sinalizar aqui, que é o salbutamol, como agonistas, tá? Que eles vão desenvolver uma propriedade terapêutica. Salbutamol, sabemos que o salbutamol muitas vezes ele pode provocar um aumento do aceleramento cardíaco, tá? Dos batimentos cardíacos. Podem trazer alguns riscos para o organismo, tá? Os fármacos agonistas que se ligam ao farmacológico produzem efeitos. Então a gente tem o salbutamol, adrenalina, dobutamina, naloxona e tramadol. Eu trouxe um opioide, trouxe medicamentos muito usuais na técnica de intubação orotraqueal. Eu até disponibilizei um mapa mental, tá? Aquele mapinha conceitual falando sobre a intubação orotraqueal, tá? E o antagonista ele vai bloquear essa ação. Então eu tenho a histamina, o omeprazol, o fenobarbital e o flumazenil, tá? Que é utilizado principalmente na área cirúrgica, né? Para bloquear a ação de determinados sedativos. Os fármacos antivirais, né? Com diferentes mecanismos de ação. Eles podem ter dois tipos de ação, tanto direta quanto indireta. A ação direta, eles podem ser virucidas ou em ação de etapa de replicação viral. Vai interromper o processo de multiplicação, tá? Vai interromper essa replicação do material genético viral. E a ação indireta, ela vai estimular o mecanismo, tá? Que são a gerar uma defesa diante desse micro-organismo, tá? Nesse caso, esses imunomoduladores são as vacinas, tá? Então a gente insere aí ou parte do material genético, tá? No organismo, como também pode ser parte do material genético inativado, e aí o organismo ele vai produzir uma defesa para impedir que esse sistema biológico exerça uma ação patológica no nosso organismo, tá bom? A vacina ela também é chamada de veneno que salva. Por que veneno que salva? Porque a gente está infundindo, está inserindo dentro do organismo uma substância que ela é nociva, porém de forma inativada, tá? Ou em partículas, ou o próprio micro-organismo, porém de forma inativada. Eu disponibilizei no material, tá, uma imagem que fala assim, veneno que salva. Esse material eu tirei lá da Super Interessante, tá? A revista Super Interessante, assim, enfim, pra mim é um dos melhores. Traz atualidades incríveis na área da saúde. A FAPESP, tá? Assim, a FAPESP fez parte da minha adolescência, né? Tanto ensino médio, principalmente ensino médio, quando a gente fica louco para passar no vestibular, aquela coisa toda, né? E aí no final eu trago aí algumas matérias falando sobre, né, as vacinas e principalmente sobre o coronavírus, né, que a gente tanto fala hoje, das dificuldades em relação ao desenvolvimento dessa vacina, porque precisa passar por um processo metodológico científico, né, que é o método científico para garantir que essa substância ela tem uma efetividade, tá bom? Tudo que eu tirei, né, desse material foram de sites confiáveis e também de materiais literários confiáveis, né? Eu tenho aqui os livros, não vou mostrar para vocês todos, mas esse foi um dos, bem simplório, tá? Esse também, né? Esse aqui que eu peguei emprestado lá numa das escolas que eu trabalho, e também o Black Book, tá? Bom, todos esses materiais, eles vão servir para dar um embasamento, um subsídio necessário para a construção desse conteúdo, tá bom? Lembrando que assim, existe uma corrida muito grande hoje em relação ao desenvolvimento de vacinas, né? E por que eu trouxe esse material falando sobre vacinas? Para que dê um panorama para a gente em relação ao que está acontecendo, tá bom? E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu irei postar mais vídeos, né, com conteúdos de forma mais simplificada para que todo mundo compreenda, tá bom? Até a próxima.